Olá, queridos. Estou de volta com mais uma mensagem curtinha, não vai roubar o tempo de vocês. E vocês vão entender bem o resumo do que eu falo, porque eu falo resumido exatamente porque vocês não querem perder muito tempo ouvindo muito longo, e aí eu resumo o máximo que eu posso. Mas antes de começar a mensagem, eu vou dizer para vocês, deixa o seu joinha, deixa teu comentário, sabe por quê? Porque é muito importante. É muito importante que eu saiba e que para o canal também é muito bom. Então hoje eu vou falar de uma mulher por nome Ruth, o amor que essa mulher sentia pela sogra, o cuidado que ela sentia. Então, Noemi saiu da terra que ela morava com o marido, Elimeleque, o nome do marido, e seus dois filhos, Querlon e Marlon. Então, ela saiu dessa terra e foi morar em Moabe. E lá em Moabe, os filhos dela casaram, o marido dela morreu, e os filhos dela casaram com duas mulheres moabitas, a Ruth e a outra era Orfa, o nome dela, Orfã. Então, com 10 anos depois, morre os maridos das filhas, das nora dela, e ela decide voltar a Belém, que foi a terra que ela saiu da época, né, que ela morava perto. Ela decide voltar e pediu que as noras voltassem para casa de seus pais, só que as noras não quiseram voltar. Queria ficar com ela, mas ela insistiu, deu um beijo numa, um beijo noutra, mas Ruth disse, não vou. Eu lhe amo muito para lhe deixar, não vou. E o que aconteceu? Ela seguiu a sogra, mas ela era uma moabita. Ela era estrangeira e para chegar em Belém ia ser muito difícil para ela. Mas ela disse, eu te sigo, o Deus que tu serve eu também sirvo, e só a morte vai me separar da senhora. E seguiu. Aquele amor que ela sentia pela sogra era tão grande que ela não teve coragem de deixar a sogra dela seguir sozinha naquela idade. E a sogra ainda falou para ela, você acha que eu ainda vou ter filho e que você pode casar? Mesmo que eu casasse hoje, você não poderia casar com um filho meu. Aí ela falou, não, mas eu sigo. E foi. E quando chegou lá, elas numa pobreza, então aquelas outras mulheres tudo começaram a falar, ali não é Noemi? Aí ela falou assim, não me chame Noemi, me chame Mara. E elas perguntaram, por que Mara? Ela disse, porque o Deus tem me castigado muito. Então, Mara significava sofrimento para ela, uma mulher que estava amargurada, uma mulher que estava muito sofrida. De forma que Noemi, no dia seguinte, foi trabalhar, pediu a ela permissão e foi. Estava na época de colher trigo, né? E aí eles saíram, ela saiu para o campo, e chegou lá num campo, ela pediu para entrar e ajudar a colher, pegando aquelas que caíam no chão. Eles iam pegando assim as espigas, né? E essas espigas caíam no chão e ela pegava, né? Ela pegava aquelas espigas. Só que Boabas era dono da terra e ele era parente do marido de Noemi. Ele era parente bem próximo do marido de Noemi. E aí, quando ele viu ela, ele perguntou à pessoa que era responsável, quem é aquela moça?
Aí ele foi e disse que era uma moça que tinha pedido para juntar, porque pela própria necessidade ela ia juntando aquilo que não prestava para eles. Ele disse, pois chame ela. Ele chamou e disse, olha, beba da água que meus empregados bebam. E pediu para que os empregados não mexessem com ela, aqueles que estavam colhendo, não dissessem nada com ela, e que eles derrubassem, deixassem as espigas cair, para que ela juntasse. De forma que ela juntou, e ele ainda mandou dar almoço para ela, e ela ainda dividiu, sobrou, levou para a sogra o que sobrou. De forma que ela juntou 25 quilos, pôs nas costas e foi-se embora, né? E quando chegou lá, ela contou para a sogra tudo. Resumindo a história, Moabe ia também naquele período da colheita, ele ia ter também que trabalhar, né? Então fazia aquela festa, aí ela disse, olha, depois que ele comer e beber, não deixe ninguém lhe ver, mas depois que ele comer e beber, você vai, e quando ele dormir, você vai, puxa o cobertor dele e dorme ao lado dele, nos pés dele, com os pés dele, nos pés dele. E assim ela fez. Ele acordou de madrugada e quando viu ela, perguntou o que é que ela estava fazendo ali. Então ela disse que tinha ido para lá para ser cuidada por ele, porque ele era parente do sogro dela, então ela foi para lá para ser cuidada por ele. Resultado dessa história é que ele disse, então durma, e ela dormiu, continuou dormindo. Pela manhã, para que ninguém visse que ela tinha dormido, ele disse, pega a sua capa, colocou muito cevado dentro da capa dela e disse, agora, ajudou a colocar nas costas dela e disse, vá, porque eu vou falar com o outro parente que era mais velho. Se o outro parente aceitasse, ele casaria com ela. Então, o que aconteceu? Ele foi, juntou 10 pessoas como testemunha, que naquela época era costume fazer, e chamou o outro parente e falou, olha, Elimeque morreu, nós temos que comprar a herança dele. Você quer comprar lá em Moabe? Aí ele disse, compro, sem problema, compro. Ele disse, mas tem um problema, você vai ter que ficar com a nora dele que acompanhou Noemi. Aí ele falou, nesse caso eu não vou ficar. Então o que aconteceu? Ele, que já, Boabas, que já estava se apaixonando por ela, né? Amou aquela sugestão dele, né? Então, no dia seguinte, que ele se reuniu com todo mundo, juntou aquelas pessoas e era costume deles trocarem as sandálias. Quando um ia comprar a herança, o que o outro permitiu, tirava a sandália e dava para ele. Aí ele tirou a sandália e deu para ele. Então ele levou Ruth para a casa dele e casou com Ruth. E dali, Ruth teve um filho. E esse filho, quando nasceu, todo mundo, aquelas mulheres que tanto criticaram a Noemi, falaram, tu és abençoada, tu tens um neto agora para cuidar de ti. E Noemi correu onde Ruth e foram criar o neto dela e filho de Ruth. E assim Deus abençoou de uma forma tão grande as duas, que é a maior prova dos cuidados que ela teve. Então Deus recompensou ela pelo cuidado que ela teve de se preocupar, porque a sogra dela já era uma mulher de idade e ia morrer sozinha, né? Aí jogada. Então ela, muito preocupada, foi.
Então é isso que eu quero dizer para vocês. De cada mensagem minha, tirem uma lição de vida. Prestem atenção à vida. Porque a vida, cada dia que nós passamos, ela nos dá uma lição diferente. Nós é que não percebemos. E não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de adorar a Deus. Não deixem de se ajoelhar e pedir a proteção divina. Não deixe de orar por aqueles que estão precisando, que estão no leito dos hospitais, sofrendo. Então, amados, essa é a mensagem de hoje. E que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de todos nós e que fique na nossa companhia, em nome do Filho amado dele, Jesus. Amém.